Com esta apresentação, eu vou tentar falar um pouco sobre os erros e warnings que tem no LaTeX e como você achá-los, né, dando uma analisada no arquivo log. Bom, por que um erro ele chega a acontecer em LaTeX? Toda vez que o LaTeX ele não entende o comando em si ou um conjunto de expressão que você coloca no meio do texto, ele gera um erro e, na maioria das vezes, ele não gera o PDF e indica esse erro. E ele vai indicar esse erro no log, ele vai aparecer geralmente no console de compilação do API que você utiliza e gera um arquivo .log, né? Para você se situar do que eu estou falando um pouco melhor, ele aqui, por exemplo, essa parte do TechMaker, ele é esse message log, né? Então tá aqui, ele iniciou o processo, fez o que tinha que falar e o processo terminou com erros no caso aqui. Mas eu já consertei isso e se a gente fizer de novo, ele fará tudo que tem que ser feito e no final vai dar um normal. Aqui provavelmente ele vai dar erro agora, porque eu estou simulando aqui um dos erros mais comuns que as pessoas fazem, que é pedir para compilar o seu texto com o texto aberto, né? Então, no meu caso aqui é a apresentação que eu fiz em Beamer, mas ela está aberta. E o Tech vai tentar trabalhar, mas ele não vai conseguir, porque o Tech está aberto. Então assim que ele terminar, ele vai falar, ó, vai ter um erro, eu não consigo gerar o PDF, porque o PDF está aberto. Então, nesse caso aqui, eu só conseguiria finalizar aquele comando se o meu PDF estiver fechado, né? Bom, neste caso, ele entendeu tudo que o Tech queria fazer, mas não conseguiu gerar o PDF. Aqui no caso ele já terminou sem problema. Eu consegui ler antes dele mudar a página, mas lá diz que terminou sem nenhum problema. Então quando eu pedir para abrir, ele vai mostrar aí a minha apresentação. Então ele gera um arquivo log e esse arquivo vai ter tudo que o Tech fez para gerar o seu PDF. E ele vai ficar na mesma pasta que está o seu arquivo tech, né? Então, no meu caso aqui, por exemplo, na mesma pasta que o meu PDF foi gerado, que é este apresentação e os log, ele cria uma série de arquivos necessários e um deles é um arquivo texto chamado o log. Então, se você abrir aqui, ele vai mostrar tudo que o tech fez. No caso, ele utilizou o Chatec, versão Parari, Pararau, MikTeX 2.9, 64 bits, e vai mostrando todo tipo de comando, né? Com relação ao Beamer, já que eu utilizei o Beamer, VBox, tudo necessário. Todos os pacotes que eu utilizei. Para identificar um erro, no caso de quando eles ocorrem, esses erros eles se iniciam com exclamação, tá, no começo. Mais para frente eu vou simular uns erros e mostrar isso. A seguir dessa exclamação vai ter uma descrição do erro, vai dizer alguma coisa sobre esse erro. Muito provavelmente vai referenciar a linha ou onde o erro ocorreu ou o local que está originando aquele erro. E aí o tech então ele vai pausar e não vai criar o arquivo final, que geralmente é o PDF. Além dos erros, existem os warnings, né? Eles não iniciam com ponto de exclamação. Geralmente, naquela tela do console, né, no caso aqui, onde ele mostra rapidamente o que o tech está fazendo, ele vai mostrar umas linhas em azul.
Eu não sei se isso é praxe para todos os APIs que você pode utilizar para escrever tag, mas geralmente vai ser em azul e vai ter escrito um warning na frente. Vamos no log novamente. Deixa eu pesquisar, ver se tem a palavra warning. Ó, font spec warning. Add font features ignore. Então provavelmente ele ignorou alguma coisa aqui. Tem outro warning. O arquivo .alt foi modificado. Aí não encontrou mais. E isso ele apareceria aqui de maneira em azul. Deixa eu ver se mesmo com ele com o PDF aberto, se ele chegaria a aparecer. E quando ele terminou, ele dá tipo um resumo, né? Eu tenho aqui, ó, Warn, linha 95. Não conseguiu achar a Fira Sans Fonts, né? No caso, a fonte em Sans que eu pedi para ele, onde eu defini a fonte. Fira Sans. E eles são, na verdade, mais algo para você se ater, né? Você tomar um pouco mais de cuidado que ele pode vir apresentar qualquer problema na frente, como às vezes alguma linha muito grande que você escreveu e ele não conseguiu fazer uma quebra dela direito. Então, algo que você deveria ir lá olhar para ver se essa quebra realmente foi feita. E problemas com a higienização, problemas com fontes, geralmente dá bastante warning, esse tipo de problema. No caso dos erros, um dos erros mais comuns que aparecem é o Undefined Control Sequence. Esse erro geralmente ocorre quando o LaTeX ele não consegue encontrar o que foi pedido. Então, ou ele não encontra, por exemplo, se você às vezes errou um began, ou ele não encontra esse ponto began, ou barra end, porque ou você esqueceu de pôr ele, ou você às vezes colocou ele e não tem, então ele vai entender isso como errado. Ou você digitou um comando mesmo errado, alguma coisa como um textbf, né? Você foi lá digitar esse comando, textbf. Você foi digitar ele, mas você colocou bff, duplicou o f, ou faltou alguma coisa, né? Ficou textb. Então ele vai te dar um erro, porque ele não entende que comando é aquele, que não acha. Ele também pode dar esse erro quando você, por exemplo, não chama um pacote, por exemplo, você não chama um GraphQX e começa a utilizar comandos desse GraphQX. Aí ele também ele não vai entender de onde que é aquele comando, que seria do GraphQX, você não chamou. Ou quando você chama o pacote correto e utiliza da mesma maneira que escrevendo errado, por exemplo, algum comando dele de maneira, né, digitando errado. E ele vai dar provavelmente esse undefined control sequence. Uma outra mensagem muito comum é too many colchetes, que é com relação ao número dos colchetes, né? Ou no caso aqui, muitos colchetes, né? Provavelmente você abriu 2 colchetes e tem 3 para fechar, né? Você tem muito deles, mais do que o que foi aberto. Outra mensagem que aparece muito é o Not Mathematics Mode, que é no caso quando você utiliza ou um comando matemático, um primitivo matemático, ou aqueles símbolos matemáticos, mas este não inicia no ambiente matemático, no modo matemático. Seja o slash ou double slash, né, o cifrão, você às vezes
abre com 1 e fecha com 2, ou abre com 2 e fecha com 1. Às vezes nem abre, nem fecha esse cifrão e ele vai te mostrar isso, né? Ó, não está no modo matemático e você utilizou um comando matemático. Runaway argument é o contrário do two manes, né? Provavelmente então tem menos, você abriu 2 e fechou com 1, está faltando. E pode ser esse runaway argument ou falta de colchetes ou falta de fechar algum comando. É muito parecido com o define control. Missing package, ele já fala, né? Ele não conseguiu encontrar o pacote especificado, ou porque ele não está instalado, ou porque você digitou errado, ou porque está corrompido, pode acontecer também. E o paragraph ended before was complete. Da mesma maneira que o undefined control pode estar faltando um dos comandos para fechar algum ambiente, algum comando, alguma expressão que você digitou. Dos warnings comum que não vai chegar para o TEC e vai gerar sua PDF, tem dois mais comuns, que é o overfull edgebox, né, que no caso deste a linha não pode ser quebrada de uma maneira interessante ou não foi quebrada e aí acabou sendo estendida além da margem. Às vezes até estoura o papel, né? A frase some, ela fica como se estivesse incompleta, mas é porque ela foi além do papel. E o outro é o underfull edgebox, que é o contrário, né? O espaçamento talvez vai exceder o máximo permitido e vai gerar problemas aí com quebra de linha futura e tal. No caso do overfull edgebox, uma das coisas que você pode fazer para identificar ele, no caso de, né, a quebra de linha não pode ser feita de maneira razoável, mas quando você olha o texto não está tão ruim, mas existe alguma diferença? Uma coisa que você pode fazer é adicionar o comando barra overfill rule igual a 2 centímetros, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai criar como se fosse um quadrado de 2 centímetros de comprimento, justamente onde começa aquele overfull edgebox. E aí, no caso, você vai conseguir identificar onde que está essa quebra de linha problemática. Eu fiz aqui um exemplo para mostrar. É um documento simples, em article. Coloquei o pacote blind text para criar alguns textos. Aí pedi para ele me mostrar umas informações, um blind text aqui, uma nova página e um blind text dentro de um Began Slope Par, né, que é o que ele vai arrumar esse tipo de quebra de linha. Esse Slope Par ele consegue fazer isso. Com a mesma informação eu pedi para mostrar o seguinte. Esse é o arquivo. Olha o que está acontecendo naquela primeira parte do comando que não tinha o slope par. Está quebrando bem errado todas as linhas. Algumas está passando o box que eu decidi para que o texto tem que estar contido dentro dele. Essa parte. Já o com o slope par ele está bem certinho, fazendo toda a definição, a divisão das sílabas. Bem mais correto. Então vamos colocar aquele comando, o overfull rule. Aqui eu diminui para 5 milímetros. Né? Mas vamos colocar aí, vamos mostrar aí. É interessante que ele já te dá bastante. Ó. Overfull edgebox, né? Parágrafos 13 e 14. Overfull edgebox nas linhas 15 e 16. Então, vamos lá dar uma olhada. Ali ele já colocou esses boxes aí, né? Que é mostrando onde ele teve uma dificuldade de fazer a quebra diferente. Diferente não, né? Uma quebra mais razoável. Então, esse seria um comando para você conseguir identificar um pouco mais visualmente e ir lá no seu texto buscar uma solução.
E outra opção que você pode fazer, no caso, às vezes isso acontece com uma palavra só. No seu texto inteiro tem uma palavra que ele não conseguiu, por exemplo, dividir a sílaba direito para cortar ela, né? Colocar o tracinho e o resto da palavra abaixo. Você pode usar o comando ifenation. Você pega o comando ifenation e faz a divisão silábica da palavra inteira. Por exemplo, vamos supor que a palavra que deu foi a palavra biblioteca. Você vem aqui e divide. Biblioteca. E aí ele vai pegando essa hifenação nova que você acabou de indicar e ver se ele consegue fazer a quebra de linha menor. Você pode até fazer essa divisão errada, né? Falar que tem que ser assim. Às vezes isso resolve sua quebra de linha, não vai ser muito bonito nem muito certo, mas isso pode vir, quem sabe, te ajudar. No, isso pode às vezes ser muito mais útil quando você for utilizar mais de uma língua no seu texto. E aí ele consegue fazer as quebras, por exemplo, corretamente no português, mas não consegue fazer uma quebra, por exemplo, corretamente no alemão. Então você vem aqui e fica usando infinition em cada palavra do alemão que você tem que fazer divisão e tudo. Pode ser bem mais trabalhoso, mas é uma das soluções. Então, com relação aos warnings ainda, tem um site que você encontra nele vários warnings, então você pode consultar ele, né, quando você achar um warning que você não conseguiu identificar o que seria ele para te ajudar, que é esse site aqui, eng.fsu.edu/tildomlen L2H warnings. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Mas aqui ele tem vários warnings, vários mesmo. Tem um índice aqui, você procurar e ele vai mostrando esses warnings e as possibilidades do que podem ter acontecido para que dê esse warning e o que você pode então vir a fazer para consertar aquele warning, né? Para ele não aparecer mais. Boas práticas que você pode ter seria toda vez que você for pesquisar alguma coisa na internet com relação a pacotes e determinados comandos, é tomar muito cuidado com as respostas muito antigas, né? Sei que às vezes para quem vai começar é complicado saber o que seria antigo, o que seria uma forma antiga de fazer alguma coisa, um pacote muito antigo também, mas dê uma olhada na data e geralmente tudo que utiliza PDF LaTeX ele dá muito problema, principalmente com relação à higienização, né, a fontes. Então, quando você achar coisas que tem esse tipo de forma, né, usar o pacote InputTank com algum tipo de codificação e o FontTank com outras coisas, ele vai muito provavelmente criar algum problema em algum momento do texto e vai ser uma situação bem complicada de se tornar ela. Então, tenta evitar esse tipo de coisa. E como a gente já tem muita fonte em UTF-8, nesse tipo de codificação, utilize logo um uso package UTF-8 InputTank e vê se ele vai embora ou começa a utilizar pacotes como Polyglossia e a maneira que ele utiliza as fontes. Passar a utilizar o Xelatec ao invés do PDF LaTeX sempre, eu acho que é uma das coisas mais importantes hoje. O PDF LaTeX ele sim teve seu espaço, ainda tem, já que tem muitas revistas que pedem para você usar algo bem simples, que eles usam o PDF LaTeX lá. Mas se você tiver a opção de utilizar o Xelatec, comece a utilizar mais ele, fazer os seus códigos mais nele, pesquisar na internet mais como fazer isso com ele, que
você vai perder muito menos tempo com ele do que com o PDF LaTeX. Começar a ler aquele arquivo log e ir se acostumando com os warnings e os erros. E pesquisando esses warnings e erros. Porque vários vão ser, muito provavelmente vários deles vão ser sempre os mesmos, né? E aí quando você pegar essa prática, rapidamente você bate o olho no log e já sabe o que fazer. E utilizar alguns pacotes como o NAG, que ele, naquele resumo que ele dá sobre os warnings, quando ele termina de compilar, quando você utiliza esse tipo de pacote, ele te traz mais informações. Deixa eu achar aqui. Eu coloquei, acho que no meu aqui. Deixa eu fechar porque senão vai dar errado. Mas percebe que eu pedi para compilar a minha apresentação. Ele vai compilar. E agora você vai ver que ele apareceu até mais warnings. Então ele puxa daquele log mais warnings que ele identifica e me mostra. Como overfluid box, underfluid box. Ele diz que tem uma tabela sem caption na linha 16. Isso aqui era o que ele não tinha mostrado antes, né? Provavelmente ele está falando dessa tabela aqui que eu fiz. Ó. Eu começo com a Began Table, faço a tabular dela e realmente não coloco nenhuma caption. Então ele me mostrou isso. Falou, ó, parece que não tem na linha 16. Só não entendi a linha. Mas parece que tem uma tabela sem caption. Então, eu que no caso conheço o texto, sabia já que muito provavelmente era essa. E às vezes realmente eu esqueci se é uma tabela que eu precisava colocar uma explicação sobre ela, um título sobre ela, eu esqueci. Então, utilizar esse neg pode ser interessante, né? Vai de cada um, às vezes às vezes você acha que não é bom, então não mexa com esse tipo de pacote, mas acho que ele é bem interessante para você ir enxugando o seu tech e melhorando aí essa sua escrita. Bom, aí sobre erro eu vou ficar por aqui. Mais para frente pode ser que eu apareça aí com algum vídeo com alguns erros específicos, alguma coisa mais detalhada sobre esse overfull age box, né, mais maneiras de tentar contorná-los. E até a próxima, então.